e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos.
Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz de Deus ainda hoje. E o primeiro sinal que Deus está falando com você é através das dores e dificuldades. Jó, depois de perder a sua família e tudo que tinha e ter doenças por todo o corpo, ele disse o seguinte: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Deus muitas vezes permite com que a gente passe por dores e dificuldades para que nós nos voltemos a Ele. E o segundo sinal de que Deus está falando com você é através dos teus pensamentos. Você, por exemplo, já fez algo e os teus pensamentos não lhe trouxeram paz? Será que Deus está com você nisso? Muitas vezes nós pedimos confirmação para Deus e queremos que Deus responda do nosso jeito. Às vezes, esperamos respostas específicas, mas Deus muitas vezes nos fala através de sutilezas, intuições, eventos cotidianos. Sinais que Deus está falando com você e você não está ouvindo. E o segundo sinal vai te fazer ouvir a voz